Quer aprender a interagir com o Espírito Santo? O tema da interação com o Espírito Santo é essencial para compreender a vida cristã e será aprofundado de forma prática nas próximas reflexões. O ponto de partida está em 1 Tessalonicenses 5,19. Não apaguem o Espírito. Essa instrução não se refere à pessoa do Espírito Santo, que é eterno e imutável, mas à sua obra. O texto compara essa obra ao fogo, que precisa ser alimentado. Assim como o fogo depende de lenha, a ação do Espírito em uma pessoa depende da resposta humana. A intensidade dessa ação pode aumentar ou diminuir conforme a disposição em manter essa comunhão viva. E é você que alimenta isso. A obra do Espírito Santo é fundamental, mas não ocorre de forma unilateral. A cooperação entre Deus e o ser humano. Em Romanos 8:26 está escrito que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. A expressão grega usada por Paulo indica um trabalho conjunto, como duas pessoas que carregam um peso juntas. Isso mostra que o Espírito não substitui o esforço humano. Ele atua em parceria com quem se dispõe a cooperar. O arrependimento e a fé, por exemplo, nascem da ação do Espírito, mas também exigem uma resposta consciente. A bondade de Deus conduz ao arrependimento, Romanos 2,4, e o Espírito convence do pecado, João 16,8. Entretanto, a Bíblia também ordena: arrependei-vos e crede no Evangelho, Marcos 1,15. Ou seja, Deus inicia a obra, mas o ser humano precisa responder. Esse mesmo princípio se aplica à vida espiritual contínua. Gálatas 5,16 orienta: andai no Espírito. Isso indica responsabilidade e escolha diária. O Espírito guia, mas não arrasta. Ele conduz, mas não impõe. Ezequiel 47 apresenta uma visão simbólica que ilustra o mover do Espírito Santo. O profeta vê um rio que flui do templo, símbolo da presença de Deus, e que dá vida por onde passa. Essa imagem também aparece em Apocalipse 22, como o rio da água da vida que sai do trono de Deus. O rio representa o fluir do Espírito. À medida que alguém entra mais fundo nesse rio, há um processo de entrega progressiva. Nos níveis mais rasos, tornozelos, joelhos, cintura, ainda há controle humano. Mas nas águas profundas, quando já não é possível tocar o chão, o controle passa a ser do rio. Espiritualmente, isso mostra que a plenitude do Espírito acontece quando a pessoa se rende completamente, permitindo que Deus dirija sua vida. Ser cheio do Espírito, Efésios 5,18, não significa ter mais do Espírito, mas permitir que ele tenha mais espaço dentro de cada um. João 3,34 declara que Deus não dá o Espírito por medida. Portanto, a plenitude vem pela rendição, não pela quantidade. Essa interação também é visível nas manifestações espirituais. Em Atos 2,4, os discípulos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O Espírito concede, mas a pessoa fala. Assim, o agir espiritual sempre envolve participação humana. O mesmo princípio aparece nos dons espirituais. 2 Pedro 1,21 afirma que homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, Deus inspira, mas o ser humano é o canal. Em 1 Timóteo 4,14, Paulo lembra que o dom recebido deve ser cultivado, não negligenciado. A ação do Espírito Santo, portanto, é sempre um trabalho conjunto. Deus concede poder, direção e inspiração, e o ser humano responde com fé, obediência e entrega. O resultado dessa interação é vida, transformação e renovação, como o rio que, ao tocar as águas mortas, as torna saudáveis novamente.